presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de abertura da segunda edição do Fórum O Controle no Combate à Corrupção, realizado pela Controladoria Geral da União. A iniciativa visa debater a relevância do controle na melhoria da gestão pública e no combate à corrupção. Falaram no evento o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Houve ainda uma homenagem ao ministro José Múcio, que se aposenta do cargo de presidente do Tribunal de Contas da União. Assista. Pedimos que tomem seus assentos. Assistiremos a seguir a vídeo sobre iniciativas da Controladoria Geral da União no combate à corrupção por meio de ações de detecção, punição. Ouviremos neste momento as palavras do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e suas excelências, o ministro de Estado, chefe da Casa Civil, general Braga Neto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, o ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro. Cumprimento a todos os senhores ministros, a todos os membros do Poder Legislativo, senhoras deputadas, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores deputados, a todos os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, advogados, cidadãos brasileiros que nos acompanham, o meu bom dia a todos. Senhor Presidente Jair Bolsonaro, é com grande alegria que o Ministério Público Brasileiro participa da abertura da edição 2020 deste fórum.
A celebração é, sobretudo, pelo fortalecimento da cultura da integridade, aperfeiçoada pela cooperação entre os entes republicanos e a sociedade civil, pelo aprimoramento do arcabouço legal e pelo combate à corrupção. Na cultura da integridade, ao lado da ampla investigação e da persecução penal, agregam-se outros elementos para prevenir e coibir atos de corrupção. Para além de vigiar e punir, buscam-se melhorias na gestão pública e nas relações governamentais. É preciso aprimorar as regras para evitar a malversação dos recursos públicos. Eventos como este, em que se divulgam ações, boas práticas e medidas anticorrupção, promovem um contraste à cultura do atalho ou do desvio que malfere a República. Ao lado do termo resultado, devemos promover as palavras transparência e responsabilização, as quais propiciam a confiabilidade tão necessária à estabilidade política e econômica e à capacidade de atrair investimentos necessários ao progresso nacional. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, da qual o Brasil pleiteia fazer parte, recomenda que as estratégias para implementar compliance não se limitem a medidas internas aos órgãos públicos. Mecanismos de governança e compliance são de suma importância tanto na área pública quanto no setor privado. É insuficiente a regulamentação sobre algumas práticas que ocorrem nos bastidores do poder, como o lobby, que ora recebe especial atenção por parte dos poderes e do Ministério Público Brasileiro. Desde 1990, inicialmente com o projeto do senador Marco Maciel, houve uma série de proposições legislativas para regulamentar a atividade de grupos ou cidadãos pagos para defender interesses de terceiro junto ao Estado brasileiro. O lobby, ou representação de interesses, assim como a política, não pode ser criminalizado, mas sim regulamentado por meio de legislação específica. Contudo, o lobista que comete atos de corrupção deve ser investigado e punido, segundo o rigor das leis existentes, assim como os demais agentes que se embrenham pelo atalho sombrio da corrupção. O aprimoramento da nossa legislação pelos decretos assinados nesta data dão reforço ao ordenamento jurídico que já temos, como a lei que tipifica o crime de lavagem de dinheiro e as leis da transparência, de acesso à informação e de combate às organizações criminosas. Também estamos a ampliar nossas estratégias e ações por meio de cooperação, inovação e planejamento entre os órgãos de fiscalização e controle, a exemplo da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem do Dinheiro, da sigla ENCLA, e das parcerias em operações de investigação, especialmente as que combatem desvios no contexto da pandemia. Entre as mais recentes, temos a Operação Sangria, deflagrada pela CGU, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, em que se apuram ilícitos relativos à compra e transporte de respiradores pulmonares destinado ao tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19. É justamente o impacto social da corrupção, o seu lado mais sombrio. O desvio de recursos repercute negativamente no tratamento dos atingidos pela pandemia, podendo contribuir, inclusive, para o aumento de óbitos. Doravante, focaremos no monitoramento das compras e transporte de vacinas e de seus insumos. Excelências, o Ministério Público Brasileiro prossegue e prosseguirá em seu combate contra a malversação do dinheiro público e contra o desvio de finalidade. E aqui, senhor presidente, senhores ministros, senhoras e senhores, autoridades, cidadãos que nos acompanham, eu quero dizer que na nossa gestão, faço uma breve prestação de contas, senhor presidente, nós já recuperamos quase 5 bilhões em ativos para a União, resultado do combate à corrupção. Nós já requeremos e obtivemos a prisão, o afastamento, processamos, investigamos
quase 2 dezenas de autoridades com prerrogativa de foro no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça. Tudo isso com respeito à dignidade da pessoa humana. Tudo isso sem estardalhaço, sem um apelo midiático que julga e condena o cidadão sem o devido processo legal. E quero dizer também a Vossas Excelências que na nossa gestão já superamos todas as nossas ações constitucionais a revelar que a partir de fevereiro a Procuradoria-Geral da República estará rigorosamente em dias com os seus trabalhos pendentes, seja aqueles que nós recebemos quando assumimos, sejam aqueles trabalhos do curso da nossa gestão. Mas quero dizer a Vossas Excelências também, e a todos os brasileiros, que demos início à instalação dos primeiros GAECos federais. A experiência com os GAECos nos estados já contam 25 anos, mas criado no âmbito do Ministério Público Federal em 2014, somente na nossa gestão teve a primeira instalação. Já contamos com 6 deles. Através do GAECO, nós transferimos uma atividade precária, que é das forças-tarefas, para uma atividade permanente, para uma atividade de ação direta, sem qualquer fragilidade. Com os GAECos temos um órgão com início, meio e fim, com objeto específico e com todo um sistema de garantias para os membros, para o Ministério Público e para a sociedade brasileira. Em Curitiba, aquilo que no passado se chamou Força Tarefa Lava Jato, hoje já tem um GAECO funcionando com um número significativo de procuradores que nós aumentamos. Assim como em Minas Gerais, assim como na Paraíba e em estados do Norte em instalação. Aguardamos que o GAECO do Rio de Janeiro se estabeleça para que entreguemos mais recursos, mais procuradores e certamente maiores e melhores resultados de combate à corrupção. É assim que entendemos que o Ministério Público, junto à CGU, junto ao Tribunal de Contas, com o nosso presidente José Múcio aqui presente, cumpre o seu dever de defesa do patrimônio público. Isto tudo sem desprezar o dever que temos de fiscalizar políticas públicas, especialmente de saúde, em tempos da Covid. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Brasileiro, tem estado presente na vida da sociedade e do Estado, não só promovendo punições a quem se desvia do reto caminho, mas também, acima de tudo, contribuindo pela indução de políticas públicas, catalisando boas políticas públicas, para que, sem gerir a coisa pública que não lhe compete, sem legislar que não lhe compete, sem aplicar a lei que não lhe compete, mas fazendo o seu dever de casa, que é, como órgão autônomo de constitucional, ao lado do Tribunal de Contas da União e da CGU, fiscalizar, controlar e defender o patrimônio público brasileiro em todas as suas dimensões. Finalmente, senhor presidente, eu quero deixar aqui uma palavra de gratidão como cidadão ocupante temporariamente do cargo de Procurador-Geral da República, ao presidente José Múcio, este grande brasileiro que se despede do Tribunal de Contas da União. Um homem com uma vida dedicada ao Brasil, com passagens relevantes e elogiosas pelo poder legislativo, pelo poder executivo e agora concluindo a sua tarefa, mas eu espero que nem tanto assim, porque há muito o que se fazer com a competência de Sua Excelência, uma tarefa como julgador no órgão autônomo, constitucional, jurisdicional administrativo, que é o Tribunal de Contas da União. Meu caro presidente, amigo, fica aqui um depoimento do seu admirador, pelo estilo de Vossa Excelência, eficiente, sempre, elegante, permanentemente.
o meu abraço a Vossa Excelência e concluo. E concluo que prosseguimos no fomento à integridade nos setores público e privado por meio da transparência, da boa governança e das mais diversas medidas preventivas e educativas que favorecem a cultura da relação virtuosa entre o público e o privado, manifesta em palavras, ações e atitudes. Pela atenção, muito obrigado a todos e a todas. Para uso da palavra, o ministro de Estado da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Bem, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o presidente Jair Messias Bolsonaro, cumprimentar o Dr. Augusto Aras, Procurador-Geral da República, cumprimentar o ministro do Tribunal de Contas da União, presidente do nosso tribunal, ministro Zé Múcio, cumprimentar aqui todos os meus colegas ministros, em nome do general Braga Neto, ministro Paulo Guedes, ministro Jorge, ministro André. Por meio deles, cumprimento todos os colegas que trabalham conosco no dia a dia. Cumprimentar aqui todos os parlamentares, deputados, vendo aqui vários amigos. Cumprimento em nome das... Muita gente... Vejo o Vitor Hugo aqui, que é um exemplo de uma... Não vou citá-lo como um exemplo a ser... de uma pessoa bonita, né? Mas vou citar aqui a do deputada Aline, a deputada Bia Kiss, que eu acho que representa melhor a classe dos deputados. A Major Fabiana também. Cumprimento todos os presentes, e em especial nossos colegas, chefes da CGU, né, que estão aqui, vieram dos estados para que a gente possa um pouco bater um papo sobre esse dia. Bem, pessoal, hoje, a gente está aqui reunido para comemorar o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Mas por quê comemorar um Dia Internacional contra a Corrupção? Né? Eu sempre falo que a corrupção ela traz as seguintes consequências. Ela desvia recursos de áreas essenciais para áreas improdutivas. Ela exacerba a pobreza. Ela promove a desigualdade social. Ela mina a democracia e ela destrói a confiança dos cidadãos nas instituições públicas. Essas são consequências que, por si só, já justificam a atuação e essa comemoração por um dia internacional contra a corrupção. E não é à toa que organismos internacionais se juntaram e criaram métodos, criaram convenções que os países foram aderindo com o tempo, e essas convenções, por óbvio, elas trazem normas a serem implementadas em cada país membro, boas práticas e também a criação de órgãos específicos de combate à corrupção, como o Ministério Público, Tribunal de Contas e a nossa Controladoria Geral da União. A nossa CGU, ela tem por atribuição, como apareceu aqui no vídeo, duas grandes missões. Apoiar o gestor público na difícil missão de gerir esses recursos sob sua responsabilidade, e a gente pode verificar isso no dia a dia, todo mundo aqui, vejo vários ministros que sentem na pele a dificuldade de gerir recursos públicos, mas também temos uma missão, a Controladoria em especial, por ser um órgão responsável pela defesa do patrimônio público dentro do Poder Executivo Federal, de combater a corrupção. Né? Esse trabalho a gente não faz sozinho, presidente, a gente faz em conjunto com todos os ministérios, com a Polícia Federal, e os resultados que eu vou tentar apresentar aqui de forma breve, ele não é o resultado de um trabalho da Controladoria, ele é um trabalho tocado pela Controladoria, pela Polícia Federal, pelo apoio do Tribunal, do Ministério Público e de todos os ministérios aqui envolvidos. Bem, especificamente sobre as ações de auditoria, inicialmente eu cito aqui, como apareceu já no vídeo, de 2012 a 2020,
nós geramos benefícios financeiros de 44 bilhões para o governo. Esse benefício financeiro é uma metodologia que nós verificamos de, a partir da atuação do controle, quanto de dinheiro deixa de sair ou retorna para os cofres públicos sem uma ação judicial específica, somente pela ação administrativa do Estado, né? Para que a gente tenha uma ideia, é uma média de 5,5 bilhões por ano, e a CGU custa aos cofres públicos, inclusive com pagamento de pessoal inativos, 1,1 bilhão de reais aos cofres públicos. Então é um retorno de mais de 5 vezes do valor empregado no órgão, e aqui eu faço questão de ressaltar os resultados alcançados no último período, de março de 2019 a março de 2020, que nós batemos 12,8 bilhões de reais. Mais além do que a simples apresentação de valores, nós também temos aqueles resultados das auditorias que servem de insumo para que os ministros possam tomar decisões estratégicas. Foram 732 recomendações que foram implementadas diretamente pelos ministros de Estado, demonstrando aí uma efetividade do apoio à gestão. Não se luta contra a corrupção sem transparência e sem controle social. E aí a gente traz os primeiros números. O portal da transparência, o que a gente chama de transparência ativa, aquela que a gente disponibiliza diretamente ao cidadão, bateu um recorde de 27,3 milhões de acessos nesse último ano. É um número de acessos bastante grande, caracteriza aí a população participando da administração pública, e eu cito como um ato importante esse ano, presidente, foi a gente conseguir colocar em transparência ativa os 68 milhões de brasileiros, lá com muito trabalho do ministro Onyx, da Caixa Econômica Federal, através do doutor Pedro, o pessoal também da Dataprev, todos que trabalharam conjuntamente. A gente conseguiu jogar 68 milhões de brasileiros em transparência ativa para que os cidadãos pudessem verificar quem está recebendo esses recursos. No mês de agosto, o site do portal da transparência do governo federal foi o segundo site mais acessado da América Latina que utiliza a solução Teradata. Perdemos apenas para o Mercado Livre, e isso aí demonstra a participação da sociedade no controle dos gastos públicos. Eu também cito aqui, dentro do que a gente chama de transparência passiva, que é aquele pedido de acesso à informação que os cidadãos fazem, nós também batemos um recorde. Foram 145 mil pedidos de acesso à informação em 2020, um aumento de 20% em relação a 2019. O tempo de resposta médio de 2012 a 2018, ele era de 15,48 dias, caímos para 12,63 dias em 2019 e 2020, né? Então, aumentamos a quantidade de pedidos e diminuímos o tempo de resposta. E mesmo assim, as pesquisas de satisfação demonstram, a nossa pesquisa ela tem uma avaliação de 1 a 5, nós subimos de 3,54 para 3,68 nos anos de 2019/2020. A ouvidoria, ela é o ponto de contato do cidadão com o governo, é onde o cidadão se manifesta, faz elogios, solicitações, manifestações, e também tivemos um crescimento bastante significativo. Foram 7,5 milhões de acessos ao Fala BR, que é o nosso sistema de ouvidoria de acesso à informação, nesse ano de 2020, um aumento de 242% em relação ao ano de 2019, foram 795,7 mil manifestações, um aumento de 222% no número de manifestações. Em relação a um outro aspecto importante do combate à corrupção, que é a sanção, nós fechamos aí 12 acordos de leniência, os valores acertados nesses acordos chegaram a 13,67 bilhões de reais, sendo que 3,9 bilhões já estão nas contas dos órgãos, né? Eu cito aí especial atenção à Petrobras, que já recebeu 2,2 bi em trabalhos integrados aqui, que juntam a CGU, o nosso Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Vale também trazer aqui a parte de responsabilização de pessoas físicas e jurídicas que o governo federal vem atingindo, né? No histórico da existência da controladoria, e aqui eu cito que não é um trabalho da controladoria, é todo o sistema de corregedoria do Poder Executivo Federal, que é capitaneado pela Controladoria Geral da União, são 8.318 servidores demitidos de 2003 a 2020, né? Esses servidores, somente no ano de 2020, são 420 servidores públicos, infelizmente, sendo que 285 por casos de corrupção. Eu cito sempre esses dados e sempre faço questão, não é meta
do governo federal demitir servidores públicos. A nossa meta, inclusive, é reduzir as demissões através de um programa de integridade bem implementado, com programas de conscientização, e esse é o trabalho que vem sendo realizado. Eu cito aqui um especial dado, que são os termos de ajustamento de conduta. Esse ano, presidente, só assinou um decreto em que nós ampliamos a possibilidade de um termo de ajustamento de conduta para sanções até 30 dias de suspensão, e os resultados são 2.228 termos de ajustamento de conduta firmados nesse ano, o que traz eficiência, racionalização e o maior para casos que envolvem menor potencial ofensivo. Sancionamos pessoas físicas, mas também sancionamos pessoas jurídicas, né? Já abrimos processos administrativos de responsabilização baseados na Lei 12.846, foram 224 processos nesse ano de 2020, com sanções que já também estão nas contas públicas de 111 milhões de reais. Nos trabalhos em conjunto com a Polícia Federal, Ministério Público Federal e outros órgãos de defesa do Estado, realizamos 505 operações especiais entre 2003 e 2020, que são as operações conjuntas entre os órgãos de defesa do Estado, demonstrando aí uma parceria e um trabalho conjunto muito importante no combate à corrupção. Somente nesse ano, batemos o recorde, no ano de 2020, 87 operações especiais tocadas pela CGU, e infelizmente, fruto de todos esses trabalhos, entre 2003 e 2020, identificamos 5,64 bilhões de reais de prejuízos, sendo 70% desses valores voltados para a área de saúde e educação. Bem, esses são alguns dos resultados alcançados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro na luta contra a corrupção no ano de 2020. A gente realizou todo esse trabalho, mas no início do governo, o presidente me chamou e falou: Wagner, olha, nós temos que montar um governo que seja zero corrupção. Ou seja, nós temos que criar mecanismos, e iniciou esse processo através de uma escolha dos ministros que estão aqui à frente, pelas suas características, pelas suas competências, pelas suas responsabilidades. Foi o primeiro grande passo. Criou um decreto com critérios mínimos para ocupação de cargos, e a partir daí o presidente criou, por meio do decreto 9755, o Comitê Interministerial de Combate à Corrupção, um comitê formado por 6 ministérios, e aqui a CGU é a coordenadora desse processo, mas eu cito aqui a Advocacia Geral da União, o ministro Levi, o Banco Central do Brasil, por meio do nosso presidente Roberto, o Gabinete de Segurança Institucional do nosso general Heleno, o nosso Ministério da Economia, nosso ministro Paulo Guedes, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, conduzido pelo meu amigo André. A partir daí, esse comitê se reuniu e passou a discutir um plano de ação, um plano de combate à corrupção, baseado em algumas premissas. Nós levantamos todas as normas que traziam competências para o governo na área anticorrupção. A partir daí, verificamos quais eram as necessidades de melhoria, as necessidades de implementação de novas medidas, e também buscamos, com isso aí, reunir todas as recomendações internacionais da ONU, da OCDE e da OEA e criar um plano que cumprisse todo esse processo. A partir daí, priorizamos 142 ações. Essas 142 ações que estão sendo apresentadas hoje, elas são divididas em 30 ações de responsabilização / sanções, 34 de detecção, capacidade de detecção do Estado de casos de corrupção, e 78 mecanismos de prevenção, né? Essas ações, elas são normativas e não normativas, ou seja, algumas exigem edição de normas, outras são mais operacionais. Essas ações estão divididas por temas, e eu cito aqui temas de investigação, de transparência, de recuperação de ativos. Todo esse plano será implementado entre 2021 e 2025, melhor, entre 2020 e 2025, né? Sendo que 80% dessas ações já serão implementadas até 2022. 11 dessas ações serão implementadas esse ano ainda, inclusive o decreto que o senhor assina hoje sobre avaliação patrimonial de servidores públicos, né? E também cito aqui outros pontos importantes, como a entrega de 100% dos órgãos da administração pública com os planos de integridade já aprovados, a regulamentação da descentralização de recursos entre os órgãos da União e a regulação das diretrizes para celebrar o acordo de não persecução civil. Todos aí irão receber um cartão
do plano anticorrupção com QR Code que leva direto para o plano com os compromissos assumidos pelo governo federal para os próximos anos. Todo esse trabalho, presidente, explica um pouco de por que a gente não tem hoje casos de corrupção na cúpula do governo. Isso é um esforço que o senhor determinou a esse grupo de ministros, que eu tenho a honra de atuar mais diretamente pela finalidade da minha pasta, e aqui a gente faz essa prestação de contas para a sociedade e agradeço o apoio do governo na implementação dessas medidas que vão realmente mudar a realidade do nosso país. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro de Estado da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, fará a entrega de placa em homenagem ao presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro. Convidar o ministro Jorge para vir aqui ao meu lado, aqui, por favor. Bem, essa homenagem que nós prestamos aqui ao ministro Múcio, que o nosso amigo procurador, doutor Ara, já havia feito algumas palavras ao ministro Múcio, elas são uma iniciativa que nós tomamos justamente para lembrar. Amanhã o ministro oficialmente faz uma solenidade de passagem da presidência do tribunal e no final do mês, acho que não sei se no dia 31 ou no dia 1º, ministro, dia 31, o senhor deixa o quadro de ministro, se aposenta, tenho certeza, como o doutor Aras falou, não do serviço público em geral, mas sim do cargo do senhor como ministro do Tribunal de Contas da União. E talvez nessa última reunião externa pública que o senhor esteja participando, com dever de justiça que a gente tem que fazer algumas palavras aqui. Bem, o ministro é um pernambucano de 72 anos, casado com a senhora Vera, pai de 3 filhos, e o ministro tem uma história bastante interessante, né? A sua experiência é ampla, já foi da iniciativa privada, foi secretário de Estado, vice-prefeito, prefeito eleito, foi presidente de uma estatal, a CELP, lá em Pernambuco, foi deputado federal, ministro de Estado, ministro do TCU, é o atual presidente da Corte de Contas, músico, amigo, conselheiro. Então, assim, ainda tem colega de parlamento do presidente. Então, o senhor tem a idade praticamente para ser meu pai. E muitas das vezes, durante o contato que a CGU tem com o TCU, o senhor foi realmente um pai. Me chamou, me orientou, e isso eu devo ao senhor para o resto da minha vida. É com tristeza que a gente despede do senhor, em que pese está indo para o lugar do senhor um grande amigo e uma pessoa que merece todo o nosso respeito. O senhor estava brincando ali que o senhor já está até se sentindo mal, porque tem tanto elogio para o Jorge que o senhor já está achando que o pessoal quer que o senhor vá embora, mas não é isso. Muito pelo contrário, a gente sentiu muito a falta do senhor, e essa pequena homenagem que a gente faz é o que o governo federal entrega a esse homem especial, a essa pessoa pública que fez tanto pelo nosso país. Parabéns por tudo e conte sempre com a gente. Convidamos o presidente do TCU, ministro José Múcio Monteiro, a fazer uso da palavra. Senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, senhores ministros, senhoras e senhores parlamentares, demais autoridades do governo, quero fazer uma homenagem especial ao ministro Wagner. Não poderia encerrar a minha vida pública com uma homenagem maior que essa. Homenageado por um colega, começamos juntos
1991, o presidente da República começava a sua vida de homem público como deputado há muitos anos atrás. Na realidade, o trabalho que nós fizemos, senhor presidente, temos certeza de que ajudamos o país, junto com o ministro Wagner, com o meu prezado amigo Aras, com a CGU, do ministro Levi, com a Polícia Federal, com todos os órgãos envolvidos. Nós não tínhamos a preocupação de ter lado. O nosso lado era o país. Se nós fizéssemos certo, nós ajudaríamos o senhor a fazer o país que dê certo, que todos nós desejamos. Existem os contra, os a favor, na hora do conflito político, mas nós precisamos entender que o confronto é fruto da democracia. O direito de pensar, o direito de se posicionar, mas nós, pelas nossas posições assumidas, e digo isso aos parlamentares mais novos, não podemos fazer com que o país seja vítima das nossas vaidades nem das nossas vontades. Saio daqui hoje, presidente, muito orgulhoso. Uma sensação dos dever cumprido. Wagner às vezes me pergunta para onde eu vou e o que eu vou fazer. Acho que vou pastorear os meus netos, que terei muito tempo dos meus filhos para que eu pudesse chegar até aqui. E é através deles que eu vou devolver essa conta e vou fazer com muito prazer. Vou ensiná-los a amar esse país, a servir. Afinal de contas, se todos nós dermos as mãos, mesmo com as nossas opiniões diferentes, divergentes, nós vamos construir esse Brasil que todos nós merecemos e muito mais, esse país que todos nós sonhamos. Hoje é um dia especialíssimo, que é o dia 9 de dezembro, que é o dia do combate à corrupção. E quando vi Wagner falar aqui, percebi que esse vírus, essa pandemia tinha chegado aqui no momento de fazer uma parceria de um vírus que nós combatemos demais, está enraizado um pouco na nossa sociedade, que é o vírus da corrupção, onde cada um de nós somos os inventores da vacina. Se nós fizermos a nossa parte, é a parte mais importante. Se nós materializarmos as nossas indignações, nós vamos um dia consertar esse país. Ao senhor presidente, eu desejo toda a felicidade do mundo. Desejar ao senhor felicidade, eu estou desejando à sociedade brasileira, à minha família, aos meus filhos. Desejo aos senhores ministros que consigam materializar os seus projetos de governo, porque a sociedade os contra e os a favor. Aqueles que personalizam os embates nos momentos eleitorais. Sonham com uma coisa só, um Brasil melhor. Afinal de contas, todos nós merecemos. Muito obrigado aos senhores. Assinatura de atos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, e do ministro de Estado da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, assina o projeto de lei que altera a Lei número 8.112/1990, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a responsabilização administrativa do servidor e sobre infrações disciplinares de menor potencial ofensivo. A seguir, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, do ministro de Estado da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e do ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, assina o decreto que dispõe sobre a apresentação e a análise das declarações de bens e de situações que possam gerar conflito de interesses por agentes públicos civis da Administração Pública Federal.
Na sequência, o presidente da República, Jair Bolsonaro, aprova o Plano Anticorrupção, com diagnóstico e ações do governo federal, apresentados pelo Comitê Interministerial de Combate à Corrupção. Não fala. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia.